Por que as demandas sociais poderiam colocar em risco? Eu não consigo entender isso muito bem, porque eu não vejo a relação com o rigor que a ciência, enquanto ciência histórica, pede. Na verdade, eu sou muito mais a favor do que o Eduardo Said fala sobre do porquê o intelectual, e aí no caso o historiador, tem que estar do lado das demandas sociais, no sentido de estar do lado de quem precisa ser ouvido, né? A gente precisa estar do lado de quem passou por muito tempo sem voz. Dar voz a vozes inaudíveis. Eu acho que esse que é uma das funções essenciais do historiador. Um dos maiores desafios dos historiadores é atender às demandas sociais sem que o caráter científico do seu trabalho seja afetado. No Brasil, a escrita da história foi objeto de disputas desde a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. A coexistência de formas distintas de escrita da história evidencia a disputa pela construção de uma história oficial do Brasil no século XIX. De acordo com a historiadora Marieta de Moraes Ferreira, a partir da instalação da Comissão da Verdade de 2011 a 2014, os desafios da história do tempo presente entraram na ordem do dia no Brasil. Do ponto de vista ético e político, o tema é um desafio aos historiadores. Nos últimos anos, sobretudo com a criação do sistema de cotas, grupos que sempre foram silenciados e excluídos dos ambientes caracterizados da elite branca, como as universidades, puderam ocupar e contribuir cada vez mais para a construção desses espaços. A gente tem que pensar no público que está dentro da universidade e que está começando a adentrar, né? Porque antigamente as universidades agregavam e acolhiam os que detinham poder. Ainda é assim, né? Mas com as cotas e várias outras coisas que fazem as pessoas mais periféricas e negras entrarem na faculdade, mudando o ambiente. Eu tenho uma matéria de metodologia científica na faculdade e eu queria trabalhar a cultura hip hop, né? Que é algo que me representa muito enquanto mulher negra e mulher periférica. Eu trabalhava isso antes de vir para a faculdade, é algo que assim me resgatou em querer estudar, em querer ser alguém, sabe? Resgatar minha identidade e meus valores. O que acontece é que houve uma discussão em entender o que era realmente intelectual para se colocar. Como colocaria o hip hop dentro de uma matéria letiva, trabalhada dentro da sala de aula? A questão é que o hip hop ele agrega vários elementos. Ele é uma cultura registrada, né? Os elementos dele é o conhecimento. Então, daria para trabalhar dentro poesia, o Islã, várias culturas, por exemplo, a griot, que é a da oralidade, né? Que a ciência deixa um pouco de lado por conta de ser muito teórica. Então, isso é algo que não é trabalhado e que atrapalha muito em representar, de ter minha cultura, em me interessar mais, né? Já que foi algo que me resgatou para estar indo para dentro da faculdade. Para pessoas que representam os que foram silenciados na história, fazer parte de ambientes que a elas foram negados por muito tempo significa um resultado positivo de muita luta e resistência que continua no interior desses espaços. Mas ainda assim, há diversas narrativas que reivindicam os seus espaços e resistem às injustiças históricas que afetam a vida de grupos historicamente oprimidos. É tão naturalizado por conta dessa questão histórica que muitas vezes quando um jovem negro é abordado, quando matam um jovem negro, independente do que ele está fazendo, é visto muito como natural, assim, a polícia está fazendo o dever dela, entendeu? Se você for ver, ler o jornal, quando você vê, morre um negro e fala assim, morreram tantos suspeitos ou tantos números, essas pessoas não têm nome. Quando morre uma pessoa não negra ou num bairro nobre, essa pessoa tem nome, sobrenome, idade, família. Atualmente, diversos historiadores compreendem essas questões, porém, as reivindicações sociais levantam questões acerca do papel social e ético dos historiadores e evidenciam o desafio
de como fazer uma história pública e garantir o respeito às práticas científicas da história.